Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre oração. Oração por significado, oração por sentido, oração por razão de ser ou razão de existir. O autor que estamos acompanhando, ele usa a história, o relato bíblico de Abraão para falar de oração por um herdeiro. Usando a história de Abraão. Abraão, pai exaltado, Abraão, pai da fé. O nome já diz o propósito da vida dele, da razão de ser, da razão de existir, que era a paternidade. Muito embora casado com uma mulher estéril, não tivesse filhos, ou seja, algo não estava completo na vida de Abraão. Nesse tempo aqui, Deus havia feito com que Abraão e Ló prosperassem e prosperassem muito, a ponto que Ló se afastou do tio e foi viver nas campinas, próximo às cidades de Sodoma, próximo às cidades de Gomorra. Ló acompanhou o tio durante boa parte da vida, só que nesse momento, dada a dimensão, a quantidade de rebanhos, a quantidade de servos, eles estavam tendo dificuldade de administrar os seus bens, a ponto de haver disputa, confusão entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Então eles decidiram pela separação. Ló foi para a região de planície, para a região próxima às cidades, e Abraão permaneceu no lugar das suas peregrinações, próximo aos carvalhais de Manré. Manré, o amorreu, era irmão de Escol e Abner, que eram amigos de Abraão. Acontece que 4 reis decidiram atacar Sodoma, Gomorra e outras cidades. Né? Um deles é o Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, e Arioque, e um outro rei aqui. 4 reis decidiram atacar as 5 cidades. Por quê? Essas cidades eram cidades que pagavam tributos, e nesse momento Sodoma, Gomorra e as outras estavam se rebelando, não queriam mais pagar os impostos ao famoso rei aqui, Quedorlaomer, rei de Elão. Na batalha, esse rei e a coligação dos outros 3 exércitos, os 4 exércitos, venceram os 5 exércitos, 5 reis que eram aliados, Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades. Ló e todos os seus bens foram levados cativos. Abraão, ao saber do aprisionamento do sobrinho, decidiu intervir e foi em socorro ao sobrinho. Somente Abraão tinha mais de 300 homens aptos para o combate, aptos para a guerra, que haviam nascido entre os seus escravos. Abraão era senhor de escravos também. Ele tinha muitos bens, muitas propriedades, muitos animais, muitos escravos. Propriedade, o que eu falo são os animais, são os inúmeros rebanhos. Né? Abraão se estabeleceu numa posição em que ele podia facilmente intermediar comercialmente vários produtos, e tornou-se muito rico, muito próspero. E só ele tinha mais de 300 pessoas aptas ao combate. Você imagina, então, naqueles dias, né, alguém que tivesse um exército de 500 homens dominava, tal qual hoje, né, domina cidades, regiões inteiras. Abraão foi ao socorro do seu sobrinho, com os seus aliados, com os exércitos dos seus aliados, e numa manobra noturna, numa investida noturna, ele venceu aqueles 4 poderosos reis daquela época. Foi uma vitória avassaladora. Se evita o combate noturno, e se evitou durante muito tempo por razões óbvias, né? Não havia muitos recursos.
e as chances de você não identificar corretamente o aliado do inimigo são sempre muito grandes. As batalhas entram em confusão. Então, durante séculos, séculos e séculos, as batalhas ocorreram principalmente durante o dia. A diferença desse combate aqui é que os homens que trabalhavam para Abraão eram utilizados também na segurança, na proteção dos acampamentos e dos rebanhos. Então, desenvolveram técnicas e habilidades para ações noturnas, tanto no sentido de proteger, de resgatar e por aí afora. Então, foi um ataque planejado, um ataque em ondas, um ataque em sucessivas, em bandos, que ele fala, em ondas sucessivas, que fez com que aqueles exércitos fugissem. E Abraão, assim, obteve uma vitória extraordinária, uma vitória que se tornou notória em toda aquela grande região, a ponto de Melquisedeque ir ao encontro de Abraão para abençoar a Abraão. Melquisedeque era um rei sacerdote da cidade chamada Salém, futuramente conhecida como Jerusalém. Abraão reconheceu em Melquisedeque a autoridade para abençoá-lo e concedeu a Melquisedeque o dízimo do rei. Abraão, de tudo, deu o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo aqui Melquisedeque como alguém superior a Abraão. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, é o que nós falamos. O Deus Todo-Poderoso não era desconhecido, não era totalmente desconhecido, nem abandonado naquela época. Abraão é chamado por Deus para um propósito específico. Após essa grande vitória, Abraão sentiu receio, sentiu medo. Medo de quê? Medo por quê? Primeiro que ele venceu reis poderosos daquela época, ou seja, ele fez inimigos poderosos. Ao mesmo tempo que ele fez inimigos poderosos, ele sentiu também um vazio. Por quê? Uma grande vitória, mas de que me serve essa vitória se o que Deus me prometeu até agora não se cumpriu? Estou vivo, enriqueci, prosperei, mas não tenho filhos. Deus aparece a Abraão numa visão e diz para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou a muralha, o muro que te cerca, que te protege. Deus confirma a sua aliança, o seu pacto com Abraão e promete a Abraão proteção, tanto que Abraão nunca foi atacado. Por questões diversas, em um outro momento, a prosperidade diminuiu um pouco, ele precisou se afastar daquelas regiões para as outras, devido a secas e por aí afora. Talvez tenha oscilado um pouco, mas Abraão, de modo geral, permaneceu próspero, abençoado e bastante seguro. Nessa visão, quando Deus promete ser o escudo, a segurança, a proteção de Abraão, sou eu que te protejo, Abraão aproveita para fazer não é uma reclamação, Abraão derrama o seu coração, Abraão esvazia a sua ansiedade, a sua angústia, porque ele está vindo de uma vitória estrondosa. O nome de Abraão está sendo celebrado ali, o Deus de Abraão está sendo celebrado, cultuado, adorado. Celebrações ao Deus de Abraão, Abraão, servo do Deus Altíssimo, Abraão, o amigo de Deus, Abraão, o libertador dos escravizados, Abraão, o salvador daquelas cidades, porque sem as pessoas, as cidades iam desaparecer. Só os reis lá nos seus castelos, uma coisa ou outra, não havia razão de ser ou de existir. O nome de Abraão está sendo celebrado, o nome do Deus de Abraão está sendo celebrado e exaltado, e nessa grande conquista, Abraão olha para si, olha para tudo que conquistou e sente um vazio de ser, um vazio de existir.
um vazio de significado. De que me vale tudo isso se um escravo, o mordomo-chefe, vai ser o meu herdeiro, eu ainda não tenho filhos? É o que Abraão se derrama diante de Deus. Ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedestes descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Abraão aproveita a revelação de Deus, a visão que ele está tendo, e nessa visão ele se derrama. Há uma formalidade na linguagem, há um modo de apresentar-se diante de Deus, há um modo de expor a sua queixa, a sua dor, há uma, uma certa uma certa não, há uma grande reverência e ao mesmo tempo assim como que uma dor. Então Abraão, por isso, fala dessa maneira: de que me vale? De que me vale? Qual será o que significa tudo isso se eu não tenho para quem nem deixar tantos bens, tanta riqueza? E Deus imediatamente intervém. Deus imediatamente fala para Abraão: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim o filho gerado de ti mesmo será teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora, olha para os céus contra as estrelas, se é que podes, e promete: será assim a tua posteridade. É uma revelação, é uma visão. Aqui, o texto usa a expressão numa visão, tá? É algo entre um sonho e o acordar. É um, os antigos, os hebreus, eles usam muito uma expressão que denota um estado alterado de consciência. E alguns insistem que toda profecia, toda revelação de Deus ocorre neste estado alterado de consciência, né? Neste estado elevado de consciência humana. Nesse ponto aqui, o texto declara que foi numa visão. E nessa visão de Deus, neste estado elevado de consciência em que Deus se apresenta para Abraão e Abraão tem a oportunidade de conversar com Deus, ele expressa a sua dor, o seu sentimento. Essa é uma oração que todos podemos fazer. Não é necessariamente a oração por um herdeiro. No caso de Abraão, a razão de ser, a razão de existir de Abraão eram os herdeiros, seriam os filhos, seriam os descendentes, para que através deles Deus cumprisse a promessa de uma grande nação. Ele sabia a razão de ser, a razão de existir, mas não via como isso se concretizaria, se realizaria, se ele estava impossibilitado de ser pai. O homem chamado de pai exaltado, pai de multidões, era um homem sem nenhum filho. Sem nenhum filho. Algumas pessoas hoje anseiam por uma razão de ser ou por uma razão de existir. Outras, muitas, encontraram a razão de ser, a razão de existir. Parte significativa, parte expressiva, encontram a razão de ser, a razão de existir em Deus, que é o lugar seguro. Né? Em Deus está a nossa razão, a nossa motivação. Em Deus está a nossa razão de existir e de viver. Mas algumas pessoas, em alguns momentos da vida, alguns momentos específicos, isso se manifesta de uma forma muito intensa, têm dificuldade para enxergar esse propósito em relação à sua própria vida, em sua própria existência. Muitas pessoas têm. Colocar-se diante de Deus em oração para receber de Deus essa como que revelação ou conhecimento da razão de ser e da razão de existir é algo que se propõe a se concretizar através da oração. Senhor, mas qual que é o propósito da minha vida? Não estou falando que você tem que ter uma visão, uma revelação, aparecer. Eu estou dizendo que essa
esse estado de consciência de que é Deus quem governa o mundo e também as nossas vidas, ele traz essa tranquilidade, essa paz. Que a Bíblia declara que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Nós somos justificados pela fé. Mas não é só a salvação que nós estamos falando na nossa vida diária, na nossa vida de oração. É a nossa razão de viver, é a nossa razão de existir, é a nossa motivação para permanecermos diante de Deus, permanecermos diante do Pai e do Filho, permanecermos buscando a comunhão ou mantendo ou preservando a comunhão estabelecida conosco por Deus através do Filho mediante o Espírito Santo, para não perdermos ou não descuidarmos de tudo aquilo que nos foi dado. Abraão não se satisfez com as glórias, os louvores. Abraão não se preocupou com as riquezas. Aliás, Abraão não quis nenhuma compensação financeira pelo ato libertador que ele realizou. Ele fez porque era o dever dele como tio, praticamente pai de Ló, né? Foi quem amparou Ló, quem cuidou de Ló durante um longo período da vida do sobrinho. Abraão esteve ali até que não dava mais, cada um seguiu o seu caminho, mas mesmo assim Abraão, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz o que é a minha obrigação. Os louvores são para Deus, a gratidão é para Deus, e quando Deus se apresenta para Abraão, ele aproveita. Senhor, aguardo eu o cumprimento da sua promessa. Ele soube fazer isso, ele soube se expressar de uma maneira educada, reverente, respeitosa, mas sem esconder a sua dor, sem esconder o seu descontentamento, sem esconder a sua apreensão, sem esconder um certo medo, um certo receio. Nós não devemos e não precisamos tentar ocultar absolutamente nada do nosso Deus. O que colocamos, é claro que não precisamos ser grosseiros. Quando nos colocamos diante de Deus, toda a nossa vida, todo o nosso ser, igualmente se apresenta diante do Todo-Poderoso Deus. E o que o texto mostra é que Deus é fiel para cumprir absolutamente tudo que prometeu, no tempo devido, no tempo apropriado. E a oração é o meio, é o mecanismo, é a ferramenta que Deus colocou à nossa disposição para sermos encontrados, achados fiéis a Deus, quando a fidelidade de Deus nos alcançar, como alcançou Abraão. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.